cabelo hoje. Vamos ver se a gente vai treinar. É. Tô brincando, amor. Bom dia, pessoal. Vou aproveitar que eu caminho já pra gente ter o vídeo de hoje. E eu coloquei lá na caixinha de perguntas do Instagram, basicamente pra gente falar sobre inspeção de qualidade. Ontem eu fui fazer uma inspeção de qualidade e eu gostaria de reforçar o quanto isso é importante, tanto numa obra quanto se você é uma pessoa física, se você for fazer uma obra na sua casa ou alguma reforma, o quão importante é a inspeção de qualidade. A inspeção de qualidade, basicamente, ela é formada por 3 etapas, né? O que a gente precisa inspecionar tem que ser uma pessoa profissional, que já saiba um pouco de normas, que já entenda um pouco de procedimento, que conheça alguns tipos de materiais, né? Então, basicamente, para vocês entenderem, a inspeção de qualidade, ela é formada por 3 pilares, né? Então, quando a gente vai fazer uma inspeção, a gente olha o primeiro tópico seria basicamente a questão da execução. Então, o processo de execução de serviço. Então, quando a gente vai fazer a inspeção, é interessante a gente analisar se aquele serviço está sendo executado corretamente. Por exemplo, vamos colocar uma questão de um azulejista. Ele está executando a instalação de piso e azulejo cerâmico na sua unidade. E aí você contratou ele, né? Você teve alguma indicação e ele está fazendo a execução do serviço. Porém, ele está executando lá um porcelanato que tem uma dimensão lá diferenciada e precisa de uma dupla colagem. Então precisa passar argamassa na parede, no piso, né? E na peça. Então tem os cordões, você passa desempenadeira, tem todo um procedimento, tem algum tipo de material, tem toda uma questão por trás, técnica, que é necessário. A espessura que tem que deixar o espaçamento para o rejunte, o tarucel, que é um material mais flexível, que precisa estar entre o piso e o azulejo. Então, assim, basicamente tem um procedimento que deve ser seguido para que você tenha um desempenho correto e aquilo tenha uma qualidade. Então, quando a gente fala de inspeção de qualidade, o primeiro tópico seria, sem dúvidas, a execução. Numa obra, por exemplo, a gente vê as atividades acontecendo, a gente faz um acompanhamento, a gente olha se aquelas pessoas, né, a gente chega assim num dia comum, onde as pessoas estão já executando, para que a gente pegue elas ali realmente já na execução do serviço, né, e elas não possam ali reverter ali o caso, né, para que deixe passar alguma coisa. Então a gente pega ali realmente no pulo do gato, né? Já pega a pessoa ali executando, não tem como ela falar que ela está executando de uma forma diferente. Então é justamente para pegar ali o que está sendo executado sem nenhum trâmite, né? Ok, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é muito, muito, muito importante, a gente olha o almoxarifado, o armazenamento e o recebimento de materiais. Por que que isso é relevante? Quando a gente fala de recebimento de uma porta, por exemplo, se ela é armazenado com uma quantidade maior do que ela deveria, ou por exemplo, não na vertical, na horizontal, com peso acima do que ela deveria, com muita coisa ali, ou de uma forma não correta, ela vai aí ficar embarrigada, ela vai ficar torta. Quando você for fazer uma instalação, ela vai ficar empenada. Então, assim, dependendo da forma com que aquele material é armazenado, ele vai sim interferir no desempenho dele na forma da instalação, após a aplicação. Então, quando a gente está fazendo uma inspeção de qualidade, é de extrema importância a gente fazer a conferência de como aquele material está sendo armazenado, né? Por exemplo, quando a gente trata de recebimento de tintas, de alguns materiais ensacados, né, que não podem estar aí tão expostos ao clima, precisa estar num lugar coberto, sem um acesso direto aí com a luz. Então, tudo isso vai interferir. E também é uma visão mais técnica, que precisa ser baseado com normas, né? A gente chama aí de um procedimento de armazenamento também, que deve ser respeitado, e isso vai interferir sem dúvidas na qualidade do seu produto, da execução e do processo final do seu serviço.
Então, a qualidade sim vai interferir com o seu armazenamento do material. Então, quando a gente faz isso na obra, a gente vai olhar os almoxarifados, a identificação, como às vezes é em grande quantidade, a gente tem que ter um mapeamento de tonalidade, de onde aquilo está sendo aplicado, porque se eu precisar fazer um reparo, depois eu tenho que pegar a mesma tonalidade, a mesma dimensão, a mesma marca. Então, precisa estar muito bem identificado, sempre com a validade, a fabricação classificada, para a gente não ter nenhuma perda aí de controle com isso, acabar usando o material fora do período correto dele. Então isso tudo vai interferir na inspeção da qualidade e na forma, né, que vai impactar na sua obra. Isso tanto numa obra grande quanto na sua residência, né? Outro ponto, terceiro ponto, e sem dúvidas um ponto que não ser por último, assim, que ele é menos importante, não, ele é de extrema importância, é a capacitação do seu técnico, a capacitação do seu profissional. Recebeu uma indicação, beleza, mas quando você for ter aí esse processo de contratação com o seu funcionário, é interessante que você tenha uma ficha, né, de capacitação, de desempenho. Quando a gente verifica isso em obra, é basicamente uma ficha, né, do aquele funcionário. Quais cursos aquele técnico tem? Porque às vezes quem está instalando lá a sua cerâmica é um eletricista. E aí ele sabe ali fazer, mas ele não teve um curso, ele não teve uma capacitação. E tudo isso vai interferir sim em termos de qualidade e no resultado final do seu serviço, né? Então, assim, é interessante que você tenha uma ficha de competência sobre os seus funcionários. Se você contrata uma pessoa para atuar na sua residência, foi basicamente o caso do ralo que a gente falou lá no Instagram e eu comentei com algumas pessoas. Não sei se você acompanhou, se você não acompanhou, já me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui na descrição também. Mas o caso do ralo foi o seguinte: um cliente recebeu a unidade, ele não quis perder a garantia de alguns itens, então ele fez uma instalação, ele contratou uma pessoa que fez uma instalação de piso sobre piso, e essa pessoa, quando foi fazer a instalação na área do box, ela não prolongou a tubulação e ficou um vão ali entre o piso normal, por exemplo, aqui tá o piso que a construtora entregou, né? A tubulação tá aqui bonitinho, rente, e aqui a grelhinha do ralo. Quando ele fez um piso sobre piso, aumentou a altura, né, do chão, e aqui ficou cheio de massa, então o meu cano tá aqui. O que acontece? No meu ralo, né, ele deveria ter prolongado essa tubulação até a altura atual do piso. Isso não aconteceu. Então aqui, né, nesse espaçamento, ficou aberto para que causasse uma infiltração. Se o meu ralo tá sujo, às vezes a água aumenta um pouco, tinha vazão de água ali entre os pisos. Então, se esse profissional que estava atuando lá na unidade tivesse uma visão um pouquinho além de só instalar uma cerâmica, mas também de procedimentos, do que deve ser feito, né? Ele teria tido um pouquinho mais de atenção nesse caso. E o que causou isso? Olha o transtorno. Devido a não ter subido essa tubulação, causou infiltração entre os pisos, danificou o laminado, porque a água foi infiltrando e foi para a sala, causou infiltração no laminado, o laminado estufou, os encaixes do laminado foram estufando, o piso ficou verde, esverdeado em alguns cantos, mofo, danificou a pintura, o rodapé, muitas coisas. Então, assim, é uma reforma que vai custar o dobro, porque danificou o laminado, até você achar a mesma tonalidade, mão de obra capacitada para fazer a instalação, vai ter que quebrar todo o piso que foi realizado, realizar uma nova impermeabilização, realizar uma nova instalação. Se for fazer a troca para prolongar a tubulação, eu posso acabar danificando a unidade de baixo, se for um apartamento, pode causar infiltração na unidade de baixo, eu posso ter que arcar com outros custos, né, não previstos. Então, assim, um simples detalhe que na hora da instalação poderia ter sido evitado, não foi evitado porque possivelmente o profissional, ele era um profissional, não estou dizendo que ruim, mas que não teve uma atenção num detalhe, né, que
muito importante, que eu nem sei se a gente pode chamar de detalhe, né? Que é um ponto de extrema importância, principalmente quando a gente trata de água. Água vai entrar num espaço que tem um fiozinho de cabelo. Então, assim, se não menor. Então, é uma coisa que a gente não pode subestimar, né? Filtração, vazamento, são coisas muito sérias. E quando a gente fala do nosso sonho, né, da nossa casa, o que a gente puder evitar de custos não previstos, de problemas futuros. Pensa, você acabou de reformar a sua casa, acabou de pagar uma mão de obra, acabou de fazer a compra de um material, finalizou tudo bonitinho a sua obra, você quer descansar, você quer relaxar, você tá feliz com essa conquista, e aí uma pessoa não se atentou numa execução, ou não era capacitado para aquilo, né, ou fez de uma forma rápida, e não, né, a gente não sabe exatamente o que aconteceu ao certo. Mas se você já passou por uma situação dessa, de contratar uma pessoa, ou por indicação, ou pela pessoa falado que ela é capacitada, e teve problemas em período de obra, teve problemas no pós-obra, né? Coloca aqui nos comentários, né, a sua situação, para que a gente possa debater sobre isso também. E é muito importante a gente compartilhar, porque às vezes a gente acaba orientando outras pessoas, né? E evita que as pessoas também passem por situações parecidas. Então, por isso que eu vim trazer a questão da inspeção de qualidade. Ai, tá tremendo muito. A inspeção de qualidade, ela é de extrema importância. Então, o primeiro ponto, eu preciso acompanhar a execução, né? O procedimento da execução do serviço precisa ser respeitado, tudo tem um procedimento e deve ser seguido. Segundo ponto, eu preciso me atentar ao recebimento, armazenamento e qualidade do meu material. E terceiro ponto, eu preciso ter extrema certeza da capacitação do meu técnico, do funcionário que eu estou contratando, né, da pessoa responsável. Eu preciso saber, né, o que eu estou contratando. Então isso é de extrema importância. Então a gente chama, né, de ficha de competência quando a gente vai falar de alguns profissionais que cuidam da linha de frente da produção. Então, numa obra grande, quem lida com elétrica precisa ter um treinamento de elétrica, precisa saber quais equipamentos de segurança utilizar, quais equipamentos vai ser necessário para uma manutenção corretiva, uma manutenção preventiva. Então isso é de extrema importância. Um azulejista precisa saber se ele vai utilizar uma desempenadeira dentada, uma espátula, uma riscadeira, o que ele vai precisar. No orçamento dele, ele já precisa passar esses custos para você, para depois você não ser pega de surpresa. Então a inspeção de qualidade numa obra grande ou numa obra pequena que for, o menor que seja, ela é de extrema importância. Esse caso que a gente relatou do ralo foi uma instalação de piso sobre piso, sem quebradeira, sem nada, no banheiro, uma atividade muito simples, mas que causou aí um problema gigantesco, né? Então, quando a gente fala de inspeção de qualidade, não é numa obra gigante, não é assim numa construtora, é sequer num pequeno serviço, numa pequena reforma que você vai fazer na sua casa. E como você pode ter uma inspeção de qualidade se você não tem um embasamento técnico? Como que você acessa isso? Primeiro, se você não é da área, se você é uma pessoa assim que não lida com a área de engenharia, você pode contratar esse serviço. Você pode contratar o serviço de uma pessoa que tenha, né, essa bagagem, que saiba fazer uma vistoria, que saiba fazer um acompanhamento, para que essa pessoa possa fazer a inspeção de qualidade durante a execução do seu serviço. E ela pode fazer um acompanhamento tanto na parte de consultoria, que seria antes, né, falando, olha, aqui você tá com esse problema tal, vai ser necessário uma reforma assim. Ela pode participar do acompanhamento de orçamentos, da escolha do profissional, pode te orientar melhor, pode acompanhar o serviço e também pode fazer a conferência quando a pessoa que você contratou falou, finalizei. Aí essa pessoa vai conseguir fazer uma verificação, né, para ver se o serviço tá apto, tá qualificado para ser recebido, né, e finalizado, para que seja feito o pagamento. Então é muito importante que você tenha um profissional realizando esse acompanhamento, né, na sua residência. Então esse tipo de serviço, né, é muito interessante e pode sim ser contratado.
Tem muitos peritos, né? Muitas pessoas formadas na área que realizam esse tipo de serviço. Quando você vai fazer o recebimento do seu imóvel, vou receber as chaves. A construtora, ela disponibiliza a vistoria antecipada, que é para você olhar a sua unidade e você receber as chaves, né? Isso você pode fazer a contratação de um profissional para fazer a vistoria para você, com um olhar mais técnico. Então, assim, é um serviço acessível, né? Que você consegue contratar um profissional capacitado e que vai gerar aí muito menos dor de cabeça do que se você fosse só pegar uma pessoa lá e colocar na sua casa para fazer um serviço, né? Então você precisa de uma técnica, você precisa de um acompanhamento correto e você pode contratar esse tipo de serviço. Então essa é a parte boa, né? Você tem a quem recorrer. Então mesmo que você não tenha esse embasamento técnico, não tenha, como que eu posso acompanhar isso e aquilo, você também pode contratar uma pessoa que consiga sim te auxiliar nesse acompanhamento. Então é isso, basicamente de uma forma muito resumida, a inspeção de qualidade é dessa forma, baseado aí nesses três setores, né? Então se você está tendo uma obra aí na sua casa, se você está planejando, né, fazer alguma modificação, já começa a dar uma pesquisada aí, se alguém consegue te auxiliar, né? Ou se seria interessante você fazer a contratação de uma pessoa para acompanhar esse serviço. E ficar atento aí na capacitação dos profissionais, nos materiais escolhidos, no orçamento, para que nada fuja tão assim de uma forma absurda do seu planejamento. Então é isso, se esse vídeo te ajudou, já compartilha aí com quem está fazendo alguma obra ou com alguém que você se importa para não passar por um sufoco desse, né? Já deixa aqui nos comentários se você já passou por esse tipo de problema e deixa o seu like porque o YouTube entende que esse vídeo é legal, é importante e dispara aí para mais pessoas. Então é isso, se você não é inscrito, já se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um beijão!